Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre como saber se a mensagem que o médium está passando vem de um espírito de luz ou não. Então vem comigo para aprender. Para esse vídeo eu separei 7 tópicos para que você consiga discernir se o médium está passando a mensagem de um espírito de luz ou não. Com esse boom da espiritualidade, é incrível que muitas pessoas estão falando sobre isso. Estão falando sobre ufologia, sobre entidades, sobre mentores, sobre cidades espirituais, sobre acontecimentos espirituais. Mas a gente precisa ter sabedoria para distinguir o joio do trigo e colher apenas as mensagens benéficas. E nesses 7 pontos que a gente vai conversar aqui nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês como você pode perceber se aquela mensagem vem da luz ou não. Então, primeiro ponto: mensagem sobre catástrofes, mortes e acidentes. Aqui a gente tem que abrir o olho, é uma red flag. Por quê? Um espírito de luz, ele vai trazer mensagens pensando em elevar nossa vibração ou nos orientar para algo, para nosso crescimento e nossa evolução. Mensagens sobre tragédias, sobre mortes, sobre acidentes, sobre catástrofes, elas trazem medo. E o medo, ele vai trazer nossa vibração para baixo. E quando estamos com a vibração baixa, é mais fácil um espírito obsessor poder acoplar no nosso campo e começar aquela perturbação que a gente já sabe que acontece, né? Então, muito cuidado quando você ouvir alguma mensagem com esse teor. Observe o conteúdo completo da mensagem para você distinguir se vem de um espírito de luz ou não. E por que eu digo isso? Porque se existe algo que a humanidade possa fazer para evitar aquela catástrofe, para evitar aquele acontecimento, esse tipo de mensagem chega sim, porque existe a possibilidade e permissão para essa informação para nos auxiliar na mudança, tá bom? Segundo ponto: mensagens que engrandecem e enaltecem o médium. Outra bandeira vermelha, viu, minha gente? Vamos pensar aqui só um raciocínio lógico. Você acha que Jesus iria vir aqui na Terra, incorporar em alguém para ficar elogiando aquela pessoa? Acho que não, viu? Ou então, vamos pegar aqui um outro espírito, Dr. Bezerra de Menezes. Será que Dr. Bezerra de Menezes, com tanta coisa para fazer, ele iria incorporar em alguém para ficar elogiando aquela pessoa e enaltecendo o trabalho daquela pessoa? Acho bem improvável. Principalmente porque os nossos irmãos de luz, eles sabem que nós estamos em um certo conflitozinho com o nosso ego. O ego é algo que nós precisamos domar, precisamos deixar ele suave para não interferir no nosso trabalho mediúnico, no nosso trabalho no dia a dia e na nossa vida. Então, dificilmente o espírito de luz ele vai vir para ficar enaltecendo aquele médium, porque eles sabem que isso ali iria mexer com o ego daquela pessoa. Então, eles tomam muito cuidado. Então, olho aberto, observa bem esse ponto. Terceiro ponto: médiuns que dizem que são os únicos, que somente eles podem aplicar uma técnica ou te auxiliar a expandir a consciência. E aqui eu peço que você faça uma reflexão. Será que existe ponte para o nosso Criador? Será que nós temos alguma ponte para acessar Jesus? Não, minha gente. A gente pode acessar eles só querendo, orando, rezando, meditando. Da nossa maneira, nós conseguimos nos conectar ao Criador. E mais um ponto: a luz, ela não se divide. Então, dificilmente você vai ver uma mensagem de luz vindo somente para um médium. A luz, geralmente, ela divide as mensagens e ela multiplica as técnicas. Então, se alguém chegou para você e disse assim: olha, eu detenho uma técnica única que vai mudar sua vida e você só pode fazer comigo, corre, mas corre rápido porque é furada. Quarto ponto: médiuns que dizem ser a encarnação de espíritos conhecidos. Eu fui dar uma pesquisada no Google e só Allan Kardec encarnado, agora, em 2023, nós temos 4.
quem é certo e quem está sendo enganado. Então, muito cuidado com isso também, minha gente. Quando o médium que está incorporado ou que está canalizando diz ser um espírito conhecido. Por quê? Vamos pensar, se a gente for usando o nosso raciocínio lógico e fazendo perguntas inteligentes, a gente consegue fazer essa classificação, se é uma mensagem de luz ou não, muito fácil. Vamos lá. Imagina o caos que seria se o espírito de Allan Kardec estivesse uma pessoa e fosse comprovado. Iria gente de todo o Brasil para onde ele estivesse para ser atendido. Gente, imagina só, Chico Xavier já era uma infinidade de pessoas chegando até ele para serem atendidos. Imagine se o Dr. Bezerra de Menezes encarna e a gente tem comprovação de que é ele. Então, assim, muito cuidado, tá bom? Muito cuidado, porque espíritos de luz não têm necessidade de estarem se afirmando ou estarem se validando. Muito provavelmente exista algum equívoco aí ou algum engano. Então, tomem cuidado, tá bom? Quinto ponto, mensagens vagas. Quando a gente pensa sobre mensagens que vêm de espíritos negativos ou espíritos da não-luz, a gente pode ter a tendência a pensar que são coisas negativas. Porém, é ao contrário que acontece. Um espírito negativo, um obsessor, ele não chega com mensagens negativas ou falando coisas que irão te assustar. Eles são inteligentes, sabe, minha gente? A não-luz, ela trabalha de maneira organizada e inteligente. Então, quando eles têm algum alvo para atacar, vamos colocar como exemplo um centro, tá? Se eles têm um centro para atacar, eles nunca vão chegar com palavras rudes, com coisas negativas, de jeito nenhum. Eles vão se fantasiar de espíritos de luz, irão chegar com mensagens vagas, que falam sobre amor, sobre paz, sobre coisas boas, florestas, passarinhos, mas são mensagens vagas, tá? Então, observe isso. Não basta ter apenas essas palavras, o amor, a paz, a compaixão, a caridade. Não basta só ter essas palavras na mensagem. É necessário que elas também tenham conteúdo. Então, se você perceber que tem um médium canalizado ou incorporado, que está passando uma mensagem vaga, que só fala coisa bonita, mas não fala nada com nada, atenção também, certo? Porque a gente tem que lembrar que não é fácil para os espíritos de luz virem aqui na Terra passar mensagem. Então, quando eles virem, vai ser para passar alguma coisa com conteúdo, tá bom? Então, mensagem vaga, presta atenção, liga o alerta. Sexto ponto, médiuns que dizem estar incorporados com o espírito de luz, mas falam mal dos outros e de outros locais. Esse aqui a gente não precisaria nem falar, né? Mas como eu atendo pessoas que muitas vezes me contam casos assim, resolvi falar aqui. Gente, um espírito de luz, você não vai ver nem ele falando mal de uma religião ou de outra religião. Você vai ver, pela comunicação de espírito de luz, ele incentivando as pessoas a buscarem Cristo, a buscarem a luz, a buscarem a Deus, independente de onde for. A mensagem deles é sempre essa: busque. Por quê? Porque eles sabem que para cada grau de consciência vai ter uma religião ou vai ter um grupo que se conecta com aquela pessoa. E o importante é que a pessoa tenha essa comunhão com outras pessoas com o mesmo pensamento na prática do amor, da caridade, dos estudos, da expansão da consciência. Então, o espírito de luz, ele não vai vir aqui para ficar falando mal da religião A, da religião B, do ser humano B, do C, do D. Não vai. Se você está em algum local e isso está acontecendo, muito cuidado, tá bom? Observa o conteúdo da mensagem toda, observa como é aquele local, como são as mensagens passadas naquele local, e aí você decide se é um espírito de luz se comunicando ou não. Sétimo tópico, mensagens que vão contra a luz.
Não basta apenas a mensagem conter palavras bonitas como amor, caridade, respeito, paz, confraternização, para que seja de um espírito de luz, tá bom, minha gente? Muitos espíritos negativos, eles vão fazer uma mensagem com essas palavras, porém lá no meio eles vão colocar uma sementinha negativa para te induzir ao erro. Então, sempre que você ouvir, seja no YouTube, seja em um centro, seja em algum local, sempre que você ouvir uma pessoa que se diz passar uma mensagem de um espírito de luz, saiba escutar e filtrar, tá bom? Porque o espírito negativo, ele vai colocar a sementezinha dele negativa naquela mensagem fantasiada de luz. E é como eu digo, né, minha gente? A gente tá aqui no planeta Terra. Esses espíritos têm todo o direito de fazer a ruindade que eles querem, porque foi o que eles escolheram, e a gente tem todo o direito de se defender. Então, não vamos deitar pro capiroto. Não vamos deitar pro capiroto. Vamos abrir os olhos, ficar esperto para conquistar a independência energética e espiritual que todo mundo precisa, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau!